essa visão espiritualizada de um céu distante, desconectado e de um reino de Deus que não tem a ver com a realidade. Jesus falou que o reino está entre nós, o reino de Deus está no nosso meio, os valores deste reino podem ser vistos entre nós. Essa percepção que os cristãos têm, que os evangélicos, protestantes e católicos têm, leva ao isolamento. Nós nos retiramos, nós queremos escapar da contaminação, da maldade da cidade. E durante o carnaval, isso é claro, esse espírito de isolamento se reflete claramente. Meu nome é Rubens Múzio, participe do meu canal, inscreva-se. Em terceiro lugar, o conceito errôneo que muitas vezes nós, cristãos, nós, protestantes, católicos, temos é olhar para a cidade como ela sendo má e pecadora. E você não precisa nem ser religioso para olhar para a cidade como sendo o local de pecado, não é? Voltando novamente a esse quadro que eu falei dos dois caminhos, ela mostra essa mentalidade cristã de que as coisas boas acontecem só depois da morte, não é? Da visão do céu, essa visão espiritualizada de um céu distante, desconectado e de um reino de Deus que não tem a ver com a realidade. Jesus falou que o reino está entre nós, o reino de Deus está no nosso meio, os valores deste reino podem ser vistos entre nós. Essa percepção que os cristãos têm, que os evangélicos, protestantes e católicos têm, leva ao isolamento. Nós nos retiramos, nós queremos escapar da contaminação, da maldade da cidade. E durante o carnaval, isso é claro, esse espírito de isolamento se reflete claramente. Precisamos notar, gente, que nem todos os problemas urbanos, nem todos os problemas da nossa cidade foram produzidos por gente ruim. A cidade, ela é arena, ela é vítima de muitos dos grandes confrontos globais. As cidades brasileiras, as pequenas, médias e grandes cidades refletem contradições e crises que têm algumas origens locais, mas outras contradições e crises são estaduais, são problemas regionais, são problemas nacionais, são problemas internacionais. A teologia de Paulo em Romanos, capítulo 8, fala sobre essa verdade que eu acabo de mencionar, essa criação de Deus, esse planeta inteiro que geme as dores de parto, que espera a manifestação da glória dos filhos de Deus, uma manifestação de um cristianismo verdadeiro, a manifestação da presença de um Deus mais presente. Nesse contexto, então, a igreja pode se enxergar como um objeto do amor de Deus. Deus está presente na cidade, não há um descontrole do universo com relação a presença das coisas boas na cidade, a bondade, a compaixão, há vários sinais do shalom de Deus, há vários sinais da presença de Deus na cidade, da justiça, da esperança, e nós precisamos continuar a proclamar essa justiça, esse shalom, que é a palavra bíblica para paz, para o bem-estar, para a integralidade, essa justiça do reino de Deus na cidade. O profeta Jonas, esse é um livro que eu convido você a olhar, a ler. É uma boa ilustração bíblica, Jonas é uma boa demonstração desse amor, dessa bondade de Deus que excede barreiras, todo tipo de barreira étnica, barreiras e preconceitos que todos nós temos com relação à classe social, a culturas, preconceitos que nós temos com relação à raça, a gênero, a cores. O texto de Jonas mostra um Deus que sofre com a dor da cidade, que sofre com a tristeza, com a iniquidade da cidade. Um Deus que ama uma cidade, mesmo que parece uma cidade oposta ao seu próprio povo, que era o povo de Israel. O povo de Israel havia sido oprimido pelos ninivitas, mas o Deus de Israel é um Deus bondoso que também ama as cidades opressoras e a sangrenta cidade de Nínive. O profeta enviado por Deus nessa cidade é um missionário improvável, é um profeta que foge da sua missão, que odeia esse povo, que odeia a cidade de Nínive. Mas Deus os faz retornar, muitas vezes envergonhado, humilhado àquela cidade, onde ele agora
prega despretensiosamente e de forma desanimada até. Ele fala sobre a presença, o amor, a graça de Deus. Rapidamente ele atravessa aquela cidade, sem muito empenho na maneira de se comunicar, a maneira de falar das verdades do reino, mas ele vai pregando e foge logo. Mas o que acontece é uma sucessão de eventos de misericórdia, de amor e da graça de Deus. A liderança daquela cidade, o governo da cidade estabelece um jejum. Eles olham para as coisas espirituais, eles reconhecem sua iniquidade, inclusive os animais, eles se colocam na presença de Deus, eles se consagram a Deus e como expressão de arrependimento e conversão aquela cidade se entrega para o Criador. Deus vê aquele coração arrependido, Deus vê o desejo das pessoas de mudarem de vida e não executam o plano de destruição. Você olha que a cidade não foi destruída e por isso nós precisamos refletir. A igreja se relaciona com a cidade muitas vezes como o profeta Jonas. Um escape malfadado, o orgulho que ele tem, o orgulho religioso que ele tem diante daqueles que não são tão espirituais como ele, a sua busca pessoal por sucesso, por crescimento, o seu indiferentismo para com a realidade da cidade, a sua insensibilidade para com as pessoas revela a sua própria dificuldade religiosa na compreensão da missão, do amor de Deus, da presença de Deus da cidade. Portanto, o plano de Deus é diferente muitas vezes para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para a sua vila, para o seu bairro. E nós precisamos então exercer essa misericórdia, essa compaixão de Deus, olhando compassivamente. E durante o carnaval é o momento que a gente pode parar, não nos afastarmos, não olhar a cidade como um ambiente simplesmente de pecado e destruição, mas uma cidade como um ambiente da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. O quarto conceito errôneo que nós temos nas comunidades, entre os religiosos, entre os movimentos da religião na cidade, entre as igrejas urbanas, é essa tendência ao isolamento, a ausência de cooperação e unidade contra as comunidades, associações e ONGs. Há um crescente medo de perder o nosso rebanho num mercado religioso competitivo e os líderes, pastores e padres querem proteger suas ovelhas e não transmitem à sua comunidade esse chamado, essa vocação que nós temos de abençoar nossa comunidade, de abençoar nossa cidade. Precisamos buscar a unidade nessa diversidade, saber que nós somos companheiros, amigos uns dos outros, não podemos caminhar sozinhos, em si mesmados. Se fizermos isso, corremos o risco de um esgotamento, até da nossa queda. A complexidade social é enorme, a complexidade política, as hostilidades e partidarismo são enormes, precisamos nos unir. A complexidade racial é enorme, o espírito do evangelho é de unidade. Nenhuma igreja, nenhuma comunidade, nenhuma denominação, nenhum líder, por mais poderoso e influente que seja, ele vai ser capaz de trazer bondade, de trazer compaixão do reino de Deus para o nosso país. O nosso compromisso é com o desenvolvimento orgânico do corpo de Cristo em todas as suas cores, sabores, tons musicais, ideias, dons e habilidades. Há espaço no reino de Deus para gente diferente, para essa unidade em meio a uma diversidade enorme. E, portanto, não nos isolemos. Para concluir esse vídeo, nós temos que lembrar, então, esse caráter integralizador do reino de Deus. A totalidade das experiências do ser humano dentro da sua história, da sua cidade, no seu contexto, no seu emprego. Nós somos vocacionados para reconciliar a criação, reconciliar a nossa cidade de forma pessoal e de forma coletiva e restaurar o reino de Deus com o amor, com a bondade, com o shalom de Deus. Deus é um Deus criador amoroso. Criou o ser humano dentro de um contexto urbano, social, e Ele espera ver a nossa dedicação, nosso amor, nossa entrega para melhoria, para cuidar da nossa cidade, um mundo que está sendo agredido, ferido pela maldade, pela iniquidade, por um neoliberalismo dominador, por um ensimesmamento, por um hedonismo enorme. Precisamos transformar as nossas situações
sociais, as feridas sociais são enormes, as dores culturais são enormes. Tragamos esta mensagem do reino de Deus para a nossa cidade, do amor divino, da paz social para a nossa cidade, desde o indivíduo, as suas necessidades pessoais, até a família, de um nível sociocultural, em direção a toda a criação. Exerçamos esse dom de Deus, do amor, da graça, da bondade, num verdadeiro processo de transformação da realidade da nossa cidade. Deus abençoe você.